Salve, Botino! E aí, meu amigo? Tranquilo? Tudo na paz, graças a Deus? Tudo em ordem? Conseguiu chegar em casa? Não, tô aqui no cursinho. Não consegui Ah, não, tá mas no tá consegui. tudo certo. Ah, então tá bom. Seja bem-vindo. Você já é da casa. Todos estão aqui ansiosos para ouvi-lo sobre o que seriam grandes dicas. Unicamp, FUVEST, eu sei que você está no meio aí do salseiro. O Unicamp, FUVEST não demorou. Agora é o Enem. E aí? O que você tem para gente? Boa noite, Monteiro. Boa noite a todo mundo que está aí nos ouvindo. Boa noite. Primeiro, queria agradecer o privilégio, né, a oportunidade de estar mais uma vez aí batendo um papo com meu amigo, né, e excepcional professor também, Monteiro. Vamos lá. Como o Monteiro falou, rapaziada, nós aqui em São Paulo estamos realmente no olho do furacão, né? Semana passada nós tivemos as duas provas da Unicamp, né, que esse ano veio com modelo diferenciado, e ontem foi, né, a menina dos olhos aqui de São Paulo, que é a FUVEST, que é um dos, se não o maior vestibular, né, do Brasil, claro, depois do Aham. Enem, né? Então, pessoal, vamos lá. O Enem, né, Monteiro? O Enem, cara, é uma prova diferente, né? É uma prova em que você, pelo menos a parte de história, né, você consegue perceber alguns temas que são extremamente recorrentes, tá? Na prova de história. E eu até costumo brincar, por exemplo, com os alunos que são meus, né? Seja da época do Rio de Janeiro, seja da época aqui de São Paulo, que se não cair determinados temas, eu ando pelado, né? Aqui uma das E principais... tem gente que sai correndo de medo, mas tem gente que, né? Opa, torce para o assunto não cair e para ver eu pagando mico, né? Porque uma das principais avenidas aqui em Bauru, o Monteiro, chama Getúlio Vargas, né? Então, esse ano eu aham, não brinquei, não, porque como foi um ano de pandemia, eu falei assim, aham. cara, eu vou entrar com essa aí, depois vai que o negócio muda pra caramba e eu vou ter que andar nu, né? Então, achei melhor não. Mas, brincadeiras à parte, cara, não adianta. Tem um tema que é extremamente recorrente na prova de Enem e eu vou te explicar o porquê disso na prova de história, cara. É o quê? Escravidão, tá? Por quê? Uhum. Escravidão é um tema recorrente, todos os anos aparece nas provas, mas a escravidão ela está relacionada diretamente com o quê, Monteiro? Com a formação da sociedade brasileira, entendeu? Então, por exemplo, os Uhum. outros vestibulares, né, da FUVEST, da Unicamp esse ano veio muito assim, falando da cultura propriamente dita, né? Então, por exemplo, se você pega lá, né, nos indicativos, nos principais dados recorrentes à prova do Enem, a gente vai perceber que, por exemplo, na história do Brasil, o tema que mais cai é segundo reinado, entendeu? Mas, por exemplo, a escravidão ela não está necessariamente relacionada apenas ao Brasil Império, mas também ao Brasil Colônia, tá? Então, são Uhum. vários momentos em que a presença do africano, claro, né, está sendo trazida. Por quê? Porque a sociedade brasileira como um todo ela é um misto, né? Ela é um misto dos nativos que aqui estavam, que são os índios, né, os ameríndios, com a presença do europeu, seja o português, enfim, né? Mas também a presença do africano, ela é bastante, vamos dizer assim, intensa em várias circunstâncias, né? E essa questão cultural, claro, não poderia faltar, né? E está aí junto conosco em todo esse processo, tá? Então, por exemplo, eu nunca vi Enem sem trabalhar a questão social. Eu nunca vi Enem que não tenha caído uma questão de escravidão, né? Agora, eu chamaria muito a atenção, Monteiro, essa questão do Império do Brasil, tá? Claro, a administração colonial, tudo que envolve a questão da economia açucareira, tá? Por exemplo, ainda mergulhado nessa questão da escravidão, por exemplo, nós temos variantes com relação a isso, como, por exemplo, vamos lá, o negro que trabalhava africano na lavoura, né, da cana-de-açúcar, que é o período colonial. O negro que vai trabalhar descendência africana aonde? Na lavoura cafeeira, né, no período imperial. Nós temos algumas exceções, né, que as pessoas, elas talvez, ou por não ter uma bagagem legal, bacana, cultural, né, não conseguem ver as exceções que, na verdade, a história nos mostra e que, por exemplo, todas as vezes em que se fala em escravo do Brasil, vai falar daquele engenho bonito que aparece, né, nas novelas da Rede Globo. Cara, esse tipo de engenho, Monteiro, ele era exceção,
né? Então, você tem um negro africano descendente que está trabalhando na lavoura, né? Tem um negro que está trabalhando na Casa Grande, né? E isso é importante chamar a atenção até por Gilberto Freire, na obra Casa Grande Senzala, que ele é o primeiro intelectual que vai chamar a atenção verdadeiramente para a questão do escravo, não simplesmente como uma mera mercadoria, mas como um indivíduo que está ali e que vai estar participando, né, de forma indireta, vamos dizer assim, de todo o processo. Porque, por exemplo, né, a Casa Grande Senzala, a obra mostra, né, a relação de afeição, por que não, né, dos homens brancos, dos grandes senhores de engenho com as escravas. Aí tem aluno que fala assim, poxa, Botino, mas elas eram estupradas, elas faziam sexo necessariamente sem consentimento com os seus senhores. Sim, tudo bem, mas e as amas de leite, Monteiro? E as amas de leite? Né? Então, quer dizer, até hoje, o filho que até hoje. Então, por exemplo, você tem o filho do senhor, né, de escravos, o grande latifundiário, enfim, o senhor de engenho, né, quando assim já não tem leite, e aí traz-se uma ama de leite da senzala para tudo isso. Então, gente, a questão cultural que envolve, né, a escravidão, enfim, né, os negros, africanos e tudo mais, isso é muito importante. Por exemplo, no período regencial, tem a Guerra dos Malês, que é uma baita exceção. Por exemplo, você tem num Brasil mais final de império, né, o André Rebouças, né, vários outros, o Antônio Cândido, enfim, vários personagens históricos que trazem no bojo, na bagagem, né, toda aquela questão de não serem, por exemplo, advogados formados, mas que exerciam, né, no caso, o dia a dia. Então, Monteiro, essa questão, cara, da formação da sociedade brasileira, né, nessa questão não apenas também do negro africano, mas também do indígena, isso está cada vez sempre muito presente. Agora, com relação, por exemplo, a formato, Monteiro, eu acredito que o aluno que conseguir perceber que o Enem ele é diferenciado em termos de verbo de comando, texto, né? Porque muitas das vezes, Monteiro, ali na prova do Enem, o que você observa? Que as 5 alternativas elas podem estar historicamente corretas, tá? Só que apenas uma responde o que verdadeiramente a questão pede. Então, por exemplo, no Enem, o Enem, com certeza, galera, vocês vão encontrar diversas imagens, né? Charges, gráficos e tudo mais. E o que acontece, Monteiro, que eu sempre digo para o aluno? Na hora que você for analisar uma imagem, olha a legenda da imagem. Na hora que você for analisar uma imagem, cuidado, por quê? Porque às vezes a imagem, você está acostumado a olhar para essa imagem sobre um viés, mas você vai ter que responder a pergunta de acordo com o que a prova quer e não de acordo com o teu conhecimento histórico. Botino, você pode explicar um pouco melhor isso? Posso, com certeza. Por exemplo, você tem lá uma tela do Pedro Américo, Monteiro, da Proclamação da Independência, né? Então, o que ele pintou? Dom Pedro I, em destaque, com a espada levantada, gritando independência ou morte. Então, nós sabemos que a Proclamação da Independência do Brasil não foi um ato heróico. Porém, a imagem sugere um ato heróico. Então, a partir daí, você não tem que responder de acordo com o conhecimento histórico. O conhecimento histórico ele vai te ajudar, sim, né, a conseguir se encontrar. Porém, o verbo de comando é muito... Presta atenção no que a prova quer, tá? Então, por exemplo, a prova do Enem ela não foge daquelas características das habilidades e das competências. Não é isso? Então, eu acho legal, Monteiro, falar com eles o seguinte, que a gente, na verdade, usa as habilidades de que forma? Né? Vamos lá. Por que você passou na UERJ? Né? Quais foram as habilidades que você teve para passar da UERJ? Tá? Habilidade, gente, é sempre verbo. Tá? É sempre um verbo. As habilidades são sempre verbos. Tá? E a competência, na verdade, é esse conjunto de habilidades. Então, por exemplo, as provas do Enem elas vão estar sempre inseridas em habilidades e competências. Então, por exemplo, para o aluno que vai passar no Enem, ele estudou? Estudar é verbo? É. Então, é uma habilidade. Né? Por exemplo, analisar a charge. Analisar é um verbo? É uma habilidade. Beleza? Então, na verdade, é um conjunto de habilidades que formam determinada competência, aquilo que faz com que você realmente vá bem na prova.
Então, por exemplo, vamos lá, prova de história, né, galera? Geralmente vem 2 textos, texto 1, texto 2. Esses textos, Monteiro, eles podem conversar entre si ou simplesmente mostrar posições que sejam contrárias, certo? Então, tem que ter cuidado, muito cuidado, né? Por exemplo, você tem, né, vira e mexe, caiu uma questão sobre Tiradentes. Cuidado. Por quê? Porque a resposta tanto pode ser Tiradentes quanto um ativista político, né, o bode expiatório, a bucha de canhão, que serviu para que Portugal pudesse, então, portanto, né, mostrar, né, que quem se levantasse contra a coroa estava ferrado, ou então, né, pode cair também, Monteiro, relacionado ao quê? Aquela questão lá de formação do mito, né, na proclamação da República. Então, são vários olhares que a prova do Enem ela pode lançar. Então, a resposta, como eu havia falado para vocês, ela pode ser tanto numa direção quanto na outra. O que vai determinar? O que vai determinar é justamente o verbo de comando, ou seja, a maneira com a qual a prova ela vai querer buscar do candidato, certo? Então, gente, uma dica também, Monteiro, para a prova de história que é muito importante, cara, é a seguinte, ó. Você viu uma imagem, tá? Nessa imagem que você viu, faz o seguinte, não cria relações em cima dela não, cara. Procura a resposta naquilo que efetivamente você viu. Então, por exemplo, atrás de mim tem uma Torre Eiffel aqui, não tem a Torre Eiffel? Né? Então, você vai responder o que você está vendo. Então, o que você está vendo? A Torre Eiffel à noite iluminada. É isso que você está vendo. Ah, não, porque a Torre Eiffel está em Paris, porque a Torre Eiffel foi construída não sei quando, porque a Torre Eiffel... Cara, isso daí você não está vendo na imagem. Historicamente, você sabe, mas a pergunta pode estar relacionada naquilo que você está verdadeiramente vendo. Entendeu? Então, toma muito cuidado com isso, tá? Porque você tem que responder aquilo que você naturalmente está vendo em cada, né, imagem. Então, às vezes, o aluno acaba se perdendo, Monteiro. Por quê? Porque a prova do Enem ela faz isso. Ela bota lá 2 ou 3 questões que são historicamente corretas, porém que não respondem. Então, quer dizer, a partir daí você tem que ter cuidado. Por exemplo, quer ver? A prova de história, gente, do Enem, ela nunca vai te perguntar diretamente o factual. Ela não faz isso, tá? Tipo assim, vamos lá, grosseiramente, quais são os fatores que podemos observar na Constituição Polaca de 37? Ele não vai fazer isso. Ele vai colocar alguma coisa referente, né, às medidas que foram, né, impostas por Getúlio no início do Estado Novo, que vai te levar a uma circunstância. Então, historicamente, você precisa ter essas informações. Para quê? Para que você possa se situar no tempo e no espaço e perceber de que maneira esse contexto histórico está fazendo a diferença. Tá? Então, presta muita atenção nisso, porque é uma prova diferente da UERJ, tá? Que a UERJ ela vem com características diferentes, é uma prova muito diferente da FUVEST, é uma prova diferente da Unicamp e da FUNESP. Só que tem um detalhe, por exemplo, quem fez a Unicamp, Monteiro, né, semana que passou, e a FUVEST, pôde perceber que tanto a Unicamp quanto a FUVEST, elas estão cada vez mais buscando, né, algo de muito parecido na estrutura do Enem. Certo? Então, o que eles fazem? Eles colocam uma circunstância historiográfica, tá? Que possa te chamar o conteúdo de história e, a partir dali, vai remeter alguma coisa de ordem política, econômica, tá? Religiosa ou principalmente social. Então, por exemplo, eu estou vendo, Monteiro, que tem alunos meus aqui de São Paulo nos assistindo. Então, por exemplo, aonde que o cara que fez a FUVEST conseguiu visualizar isso aí que eu acabei de falar? Naquela questão da cabanagem, gente. Tá? Caiu uma questão ontem na FUVEST falando de cabanagem. Pô, Monteiro, é uma rebelião regencial, cara, que já não caiu em prova há muito tempo, mas a FUVEST ela não perguntou os motivos da cabanagem ou as consequências da cabanagem. Simplesmente lançou a cabanagem para remeter a um período histórico que, no caso, era o período regencial. Tá certo? E a partir dali, o que a sociedade brasileira, em que circunstâncias aquilo ali estava sendo desenvolvido, sacou? Então, é isso que a prova faz. Então, por exemplo, Monteiro, já caiu várias questões, eu sei que em língua portuguesa também, citando o INPA, né? Instituto Patrimônio Histórico
nacional brasileiro. Então, por exemplo, uma vez falou de um sítio arqueológico fazendo relação ao Arraial de Canudos, tá? Então, eles colocaram uma passagem da Revolta de Canudos, tá? E isso é comum, você vê em literatura, né, também, né, Monteiro? Sim. E a partir daí, a resposta não estava atrelada ao que foi o Arraial de Canudos, o que foi Antônio Conselheiro, mas sim qual era o papel do INPA, do patrimônio histórico brasileiro, frente a esse episódio histórico. Deu para entender? Então, quer dizer, Sim. a prova do Enem, há quem diga que ela não é conteudista. É claro que é. Só que o que é mais importante é a forma como isso é cobrado e relacionado. Você está entendendo? Correto. Então, quer dizer, Sim. por exemplo, você consegue, Monteiro, perceber na prova do Enem questões de história antiga? Sim. Aí sempre, né, costuma cair ali Grécia, Roma, questão de democracia, né? Ou seja, o Estado ateniense, né? Alguma coisa a respeito do Egito, né? Muitas coisas até são cobradas com relação à própria Mesopotâmia, mas nada de factual, o que ela representou, tá? E eu sei que no Rio de Janeiro, a galera aí, até porque eu trabalhei muitos anos com você aí, né, Monteiro, com a galera do Rio, não estuda história antiga como deveria, né? Mas o Enem também não aprofunda. Aqui em São Paulo não, porque a FUVEST cobra, né? A VUNESP. Então Sim. a história antiga ela é mais robusta. Então não precisa de tanto detalhe, mas tem que saber alguma coisa, né? História medieval cai sim abaixo da Idade Média, tá? Que é legal a transição para a Idade Moderna. A Idade Moderna geralmente vem assuntos atrelados ou ao absolutismo ou ao Renascimento. Tá? Eu, particularmente, olharia com mais carinho, dá tempo, até o final de semana dá para olhar Reforma Protestante, tá? Daria uma olhadinha em Reforma Protestante, beleza? Na questão né, de contemporânea, né, depois de moderna, você tem ali, né, principalmente hoje, a questão de Segunda Guerra Mundial, que é o assunto que é mais recorrente, tá? Mas, por conta do mundo em que a gente está vivendo, Monteiro, é sempre bom dar uma olhadinha nos estados totalitários, na formação do comunismo, do fascismo e do nazismo, tá? Crise de 29, período entre guerras, o imperialismo que antecede a Primeira Guerra Mundial. Então, fica muito ali, né? Muito ali. Guerra Fria. Ah, Botino, você está falando a matéria toda. Cara, mas o edital é a matéria toda, né? Por exemplo, Estados Unidos, cara, eu estudaria com certeza a questão, né, da década de 60, tá? Dos direitos civis norte-americanos. Tá? Eu estudaria Martin Luther King, eu olharia Malcolm X, tá? Eu veria alguma coisa a respeito da Ku Klux Klan, né? Da representatividade, tá? Que o negro busca ao longo de toda a história dos Estados Unidos, porque isso é real. Né? Os últimos acontecimentos do ano de 2020 ressaltou as diferenças, tá? Porque elas sempre existiram, então isso não é novo, não é questão de estar na moda ou não, são coisas que a gente precisa sim, né, rever, Monteiro, com muito carinho, porque são problemas assim muito antigos, né? A questão da Rosa Parks, né, lá no ônibus, enfim, vários outros episódios que são muito importantes, tá? Outros movimentos em busca, né, dos direitos civis. Então, quer dizer, isso é muito importante. O que a FUVEST fez ontem, Monteiro? Ela fez um bate-bola século XIX, século XX, entendeu? Dos acontecimentos de mais importância dentro dos Estados Unidos, né? A América Espanhola, cara, fala do quê? Daquela questão dos metais preciosos, só que o Enem ele vai trazer questão de ordem cultural, vai por mim, tá? Isso se cair algo relacionado à América Espanhola. Então, quer dizer, Brasil é o que eu falei para vocês, a formação da sociedade brasileira, escravidão, com certeza, o assunto que mais é cobrado é império, só que a gente não pode deixar de lado a República Velha, a questão do coronelismo, do voto de cabresto, do curral eleitoral, tá? Isso daí sempre costuma cair, tá? Ou seja, essa questão política, ela está muito, né, em efervescência, só que é claro que a prova não vai chamar nada de 2020, a prova vai chamar o quê? A prova vai chamar algo muito parecido do que acontece hoje com aquilo que rolou lá atrás. Então, quer dizer, isso daí, galera, é muito importante, né? Você tá de olho nesse vai e vem. E um tema, Monteiro, também, cara, que eu sempre bati com meus alunos, que eu acho que é muito importante, e vira e mexe, aparece no Enem, são as constituições brasileiras, tá? Por quê? Porque, na verdade, cara, nós temos 7, né? Então, dentre essas constituições, é exatamente o momento em que os direitos, né, e deveres do brasileiro eles são colocados, né?
E tem um detalhe, tem constituições, cara, que foram impostas à população, que é a Constituição de 1824, que é a primeira, né, a Constituição do Brasil, é no Império, tá? E a outra Constituição que foi imposta pelo Getúlio, pelo rádio, foi a de 1937. Então, a polaca, ela vira e mexe, ela aparece, por quê? Por exemplo, em termos de Constituição, foi a primeira vez que a mulher, né, em termos de Constituição, pôde votar, tá? A polaca, na verdade, ela vem garantir algumas coisas que o Getúlio, no exercício do populismo, né, do Getúlio, ou trabalhismo, né, reforça esse viés nacionalista também, tá? Ano passado, por exemplo, se falou muito em torno da ditadura militar. Ela não apareceu. Esse ano, galera, pode aparecer, tá? Então, a ditadura militar ela é importante, só que eu acho que ela vai estar na direção do quê? Ela não vai estar na direção do enrijecer do processo. Ela vai estar, de repente, a respeito do quê? Né? Da questão da lei da anistia, entendeu? Pode ser que caia alguma coisa, o atentado lá no Rio Centro, no 1º de maio. Tá? Então, quer dizer, a questão do governo Geisel, né? O próprio AI-5, lembrando que não foi no governo Médici, tá? O AI-5 é de dezembro de 68, ainda era o Costa e Silva, tá? Então, toma cuidado. O milagre econômico brasileiro também é no Médici? É, mas as bases foram lançadas no Costa e Silva. Então, quer dizer, né, a ditadura militar ela é muito importante e vai estar trabalhando isso aí. Claro que a prova não vai contra o governo, né? A prova não tem nem esse feeling. Só que, por exemplo, as grandes manifestações elas podem aparecer, como, por exemplo, né, a passeata dos 100 mil, lá no final do 4, essa questão com Deus pela liberdade, né? Lá no governo Collor, a passeata dos cara pintado. Então, quem tem dificuldade, quem não sabe muito bem esses períodos das grandes manifestações, dá uma olhada, porque isso já caiu também, tá? Então, assim, tá dando não dá uma... só para se prender, dá só para se a internet aí do motivo ficar aqui. Opa, voltou agora. Oi? Eu não voltou. sei quem travou, eu não sei se travou, foi você ou fui eu. Mas eu tava falando com a galera aqui. Vai falar. Então eu não sei onde eu parei. Mas o que eu estava falando... Você estava falando sobre a questão do AI-5, sobre a questão do AI-5. Por quê? Porque o AI-5, cara, ele foi, claro, usado com bastante intensidade no Médici. Cortou de novo, não? Eu estou ouvindo sua voz, mas a imagem está congelando. Não, eu não sei, cara. Se a internet, talvez. Não, mas se estiver ouvindo a imagem, ainda vai, né? Se estiver ouvindo a imagem. Se estiver ouvindo o que eu estou falando, ainda vai, né? Voltou? Não, mas eu tô te vendo. Voltou. Eu tô te vendo. Estou te ouvindo agora. Tá bem. Eu tô vendo você se mexendo. Então, o que acontece? É só lembrar alguns detalhes, Monteiro, porque eu acredito que, por exemplo, as grandes manifestações, elas são importantes também o aluno dar uma organizada nisso, né? Por exemplo, a marcha da família com Deus pela liberdade, né? Pressiona o presidente João Goulart, né? Ele acaba renunciando, né? Essa questão da ditadura militar, o golpe de 64 ter sido um golpe não apenas militar, mas com o apoio de setores civis, isso é importante, já caiu na prova, né? Geralmente, como é que isso aparece? Aparece fotos, né? Comparando momentos e manifestações, entendeu? Então, quer dizer, e lembrando, né, Monteiro, que a história ela existe, né, exatamente para quê? Para que a gente possa aprender com os erros e os acertos dos nossos antepassados. Ah, professor, então ano passado foi muito bom, mas eu ainda não passei no vestibular. Beleza, então pode ser melhor ainda. Então, o que a gente tem que fazer? Não é repetir igualzinho, porque se você repetir igualzinho, você não vai passar de novo, né? Você tem que procurar sempre estar melhorando. Então, a prova, ela faz esse ping-pong, a prova faz esse bate-volta, entendeu? Então, ela a partir daí, ela faz com que o aluno tenha, então, essa visão do todo, entendeu, cara? Então, era basicamente esses pontos que não adianta também, Monteiro, você ficar só em cima daqueles assuntos que estão mais recorrentes. Tá, beleza, mas, por exemplo, ditadura militar ano passado não caiu, eu acho muito difícil esse ano não aparecer, entendeu? Sim. Então, quer dizer, é mais ou menos por aí. Por exemplo, os movimentos sociais da República Velha, né? Que você tem ali, né? Canudos, eu vou na ordem. Canudos, Vacinas, Chibata, Contestado, Juazeiro, Cangaço,
né? Os movimentos sociais que estão ligados ao campo, fatalmente é reforma agrária, né? Fatalmente é reforma agrária. Por exemplo, vira e mexe, cai na prova do Enem a questão sindical. Agora, lembre-se, a gente estava falando de Constituição. O que amplia ou restringe a cidadania é a Constituição. Sindicato nenhum garante direito a voto, hein? Toma cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, todas as vezes, Monteiro, que cai um gráfico com relação ao aumento de cidadãos votantes, cara, quem faz isso é a Constituição. Então, o aluno tem que se achar no tempo e no espaço, fazer a correlação com aquela Constituição daquele momento para saber qual é o contexto vivido e ver o que a prova quer. Então, tá vendo? São várias habilidades que o sujeito lança a mão, né? E essas várias habilidades, então, portanto, compõem as competências. Eu acho que você deu aí um apanhado muito interessante. E assim, você estava falando desse apanhado aí, duas coisas me passou essa cabeça. Essa questão se não é inevitável pensar na questão da gripe espanhola, já que houve uma série de pessoas fazendo no início da pandemia, Covid-19, fazendo muita associação, analogias à gripe espanhola. Então, não sei se cabe esse comparativo. Cabe sim. Foi bem falado, Monteiro, bem falado mesmo. Por quê? Porque, por exemplo, uma dica que eu estou dando para os meus alunos aqui é a revolta da vacina, tá? Porque, na verdade, não é a revolta da vacina em si, mas é o aluno entender o contexto, tá, da entrada do século XX no Rio de Janeiro. Tá? Então, por exemplo, a revolta da vacina, ela pega ali o Rodrigues Alves, o Pereira Passos e o Oswaldo Cruz. Rodrigues Alves, ele lutou e muito para quê? Só que fez de forma equivocada, né, a urbanização, o saneamento da cidade do Rio de Janeiro, certo? Né? Ou seja, para erradicar o quê? A varíola, né, a febre amarela e tudo mais. E, justamente, ele acabou falecendo por conta da gripe espanhola no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, o que acontece? Você tem, ao longo dos anos, Monteiro, ao longo da história, tá? Grandes epidemias que assolaram o mundo, tá? Como, por exemplo, lá atrás, no século XIV, a peste negra. Então, quando a gente fala de Baixa Idade Média, por exemplo, a peste negra é século XIV, né? Século XIV, vamos lá, é Baixa Idade Média, tá? Porque é de 5 ao 10 e do 10 ao 15. Então, a crise do feudalismo, da Idade Média, ela ocorre no 14 e o 15 é a transição para a modernidade. Então, eu acredito que isso realmente possa aparecer. Não apenas a questão da gripe espanhola, mas das grandes epidemias. Porque, historicamente, Monteiro, o que os grandes historiadores colocam? Que o mundo, né, ele está em constante transformação, isso é fato. Né? O ser humano está sempre em busca do quê? Do progresso, né, em evoluir. Então, nós estamos, né, todos os dias buscando mudança, transformação, progresso. E a tecnologia é uma das ferramentas. Só que o que acontece? O que se observa, Monteiro? Isso é legal para a prova do Enem também. Que quando a humanidade ela atravessa períodos de guerra, tá, revoluções ou grandes epidemias, ou como é o caso, pandemia, essas transformações elas ocorrem em maior velocidade. A velocidade é maior. Então, por exemplo, né, na prova da FUVEST caiu, Covid-19 e tal. Então, é claro que a biologia ela vai poder contextualizar como a própria história. Lembra que eu falei para vocês que não cai a história factual pesada direta? Mas eles, por exemplo, podem criar um universo, um ambiente de crise, né, como a peste negra, tá, numa questão de filosofia, Monteiro, que vem diretamente com o que a gente vivenciou esse ano. Por quê? Porque o ano medieval da peste negra, 1315, 1317, não existia uma medicina que era avançada ao ponto de lidar com uma pandemia que foi com uma epidemia, que foi a peste negra, que na verdade era um conjunto de pestes, né? A sepsêmica, a bubônica, a pulmonar e tudo mais, tá? E que a única forma de se lidar era o misticismo. Só que quando eles começaram a experimentar, né, ou seja, a segregar os doentes,
tá? É que a coisa começou a amenizar. É claro que a melhor maneira de você evitar a peste negra era ir para o interior, porque geralmente ela chegava com muita força às cidades portuárias, cidades essas que não possuíam o quê? Não possuíam higiene, saneamento básico. Saneamento. Olha quanta coisa parecida com o que a gente está vivendo aí no nosso dia a dia, no nosso Sim. contexto. Só que o filósofo, por exemplo, Michel Foucault, né, que isso daí vira e mexe, cai também na prova, Monteiro, ele escreveu um ensaio, né, chamado Vigiar e Punir, onde o exemplo que ele coloca é exatamente, né, da questão com que o homem medieval lidou com a peste negra. Ou seja, vamos supor que você tem uma rua, tá? Você está aí na rua da sua casa. Então, havia um toque de recolher. Ninguém poderia circular pela rua. Então, eles elegiam um cara, uma pessoa, que ficasse responsável por cuidar daquela rua. E, se porventura alguma pessoa saísse na rua, essa pessoa que estava vigiando tinha o quê? A legitimidade de punir essa pessoa que, porventura, quebrou o quê? A quarentena. Né? Então, por exemplo, são coisas que, né, podem surgir enquanto exemplo e que traz o quê? Uma Europa, né, mergulhada na crise do século XIV, em meio à peste negra, né, que uma das formas com que eles conseguiram tratar de verdade a doença foi segregar os doentes, né, queimar os corpos, ou seja, as valas coletivas, nem sempre o cara estava morto, levantava, criou o mito do vampirismo, né? Mas no Brasil, o que acontece hoje? Já que a vacina está aí, mas ainda vai demorar no Brasil, né? Graças a... deixa para lá. E aí o que acontece? Você consegue perceber que muito do que se tem hoje, de certa forma, relaciona-se com mazelas anteriores. Por exemplo, né, a Unicamp colocou lá a respeito de algumas doenças e tudo mais. Cara, isso daí é mais do que legal, bacana, de você fazer essa relação, Monteiro. Então, quer dizer, eu acredito sim, foi muito bem lembrado, tá? Que eles façam, sim, não só com a gripe espanhola, da questão da Primeira Guerra Mundial, né? Enfim, mas porque a Guerra das Trincheiras, ela ocorreu praticamente toda a guerra, vai de 15 a 18, né? E dentro das trincheiras os soldados faziam de tudo. Quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo, né? Então, professor, aquilo, faziam. Não, mas eu não acredito, aquilo, faziam. Eles faziam de tudo dentro das trincheiras e, claro, a higiene era precária e, a partir daí, né, você consegue perceber, né, que disseminavam doenças, né, e, a partir daí, muita gente acaba morrendo e transmitindo outras doenças. Então, quer dizer, é um caso, sim. E lembra, Monteiro, dica importante, revolta da vacina, início do século XX, urbanização, saneamentos, cortiços, tá? Isso tudo é importante vocês darem uma olhada quando puderem. Pô, Agostinho, depois disso, eu só posso dizer aí, obrigado. Aí, eu falei que o papo hoje era um papo rápido, né? Era um papo assim que eu falei, pô, vai lá, você vai dizer pra gente lá o que estudar. Eu acho que para encerrar aqui, eu acho que o que fica, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, estou vendo a Nívia, que foi nossa aluna, o Miguel Couto Centro, aqui. O que acontece? Muita saudade, Monteiro, muita saudade Pô, muito bom, né, cara? Pô, cara, aquelas aulas à noite são maravilhosas. Cara, maravilhoso. E sempre eu e você, né, Monteiro? A gente em Copacabana, a gente tava esbarrando. Centro, sempre eu e você. Muito bom. Aí eu queria saber contigo o seguinte. Essa galera que está assistindo aqui, a galera vai fazer prova domingo, a galera fala que não dá para ler os textos todos. Muita gente fala que, poxa, eu acabo me atropelando e acabo me perdendo. Você disse que normalmente as questões não estão erradas. O que está errado é a questão atender o comando. Isso acontece na prova de linguagem. Isso, Qual a dica que você dá para esse aluno? Se você tem assim, aquele conselho de pé de ouvido do cara, que é aquele cara que chega da sua sala, você é coordenador aí, o cara fala, pô, eu erro, questão de história, não dá tempo, fazer, o que você me diz? Qual o conselho? Qual é assim, aquele porto seguro que o cara pode fazer para poder, de repente, diminuir esse problema? Então, Monteiro, a grande questão é a seguinte, tá? Vai valer para a prova de história, gente, mas vai valer para todo o resto, né? Porque é o que eu digo, cara, o Enem é uma maratona intelectual, né, Monteiro? Eles estão correndo. É que nem eu aqui. Falei rápido pra caramba, porque eu já falo rápido mesmo, mas eu sei que a gente tem um tempo limitado.
Mas, por exemplo, gente, olha, de coração, de verdade, cara, tem que ler a prova de história. Não tem jeito. Qual é a dica do pé do ouvido? Lê prestando bastante atenção, porque você vai ler uma vez só. Lê prestando atenção e uma vez só, entendeu? Porque se o cara lê primeiro as perguntas e for pro texto, não faz isso, cara. Lê a questão na ordem. Lê, cara. Não tem como, Monteiro, não tem. Porque a prova do Enem, cara, ela pode te colocar um texto. O verbo de comando não tem nada a ver com texto, entendeu? Ela pode colocar uma imagem e o verbo de comando te pedir o que a imagem está transmitindo e não necessariamente o que é o ato histórico. Tá? Então não dá para passar voando, cara. Não dá, tem que ler. Infelizmente tem que ler, né? E, por exemplo, para a prova do Enem, muita gente diz que não dá tempo. Gente, leu, não sabe, passa para outra rápido. Faz o que você sabe na prova toda. Porque às vezes o cara fica ali, porra, perdendo tempo, aí vai ter que chutar um monte de questões de outra disciplina que de repente você saberia fazer. Então compromete o teu resultado, entendeu? Monteiro, não sei se o que eu vou falar você concorda, cara, mas é o que eu passo para o meu aluno aqui. Por exemplo, redação, gente, é 1h30 no máximo com ela passada limpo. Senão não vai dar tempo de você fazer o resto. Tem gente, Monteiro, que, porra, faz a redação 1h30, depois vai passar limpo. Gente, isso é suicídio, não dá tempo. Entendeu? Não dá tempo. Então não tem jeito, Monteiro, tem que olhar com carinho, lê com muita atenção, lê uma vez só. Não sabe, pula, vai para outra. Não sabe, pula, não sabe, pula. Vai para outra. Cara, segue o pau, porque senão não dá tempo. Tem gente que fica ali, debruçado, fazendo. E uma coisa que é muito importante, Monteiro, não entre na prova derrotado. Né? Você que foi resiliente, você que se dedicou, ficou em casa trancado o ano inteiro, acredita no teu potencial, cara. Você estudou, então tá tudo bem, entendeu? Bate no peito e fala, é comigo agora. Né? O dia da prova, é o que eu digo para meus alunos sempre, é um dia de festa. Né? Eu acredito muito, Monteiro, num binômio, oportunidade e preparo. Né? Então, quer dizer, enquanto a prova não chega, você tem que se preparar. Ah, Botino, mas e se não for suficiente? Você só vai saber depois. Enquanto isso, você se prepara, enquanto isso, você faz. Exatamente, porque a sorte, né? O que é a sorte? É a oportunidade que aparece quando você está preparado para vivê-la. E aí você fala, eu tive sorte. Não, e as pessoas acham, né, Monteiro, que sorte é ganhar na Mega Sena. Cara, você tem que saber ver aonde está. É claro que se ganhar na Mega Sena eu vou ficar feliz. Mas eu preciso jogar, eu não jogo. Então, o que acontece? Cara, a gente tem que saber, Monteiro, ver. Às vezes o aluno, mas eu não vou passar. Gente, quantos sonhos vocês têm que vocês acham que são inalcançáveis? Mas, por exemplo, passar no vestibular está sendo dado. Já tem dia e hora que a oportunidade está aí para você. Basta o quê? Agarrar com unhas e dentes. Tá certo. Eu agradeço, Botino. Eu sei que você teve aula aí antes, você pegou aí até de 4 às 5. Galera aí que quiser acompanhar o Botino, tem o canal Botinox. Monteiro, deixa eu falar com eles o seguinte, ó. Aqui no Dincal, gente, que eu dirijo um cursinho aqui em São Paulo, e nós vamos fazer, Monteiro, no sábado, que antecede o primeiro dia do Enem, e no outro sábado também, bate-papos, tá? Entre, por exemplo, História e Geografia, Sociologia e Filosofia, tá? Então, no próximo sábado, vai ser só de humanas, para a professora Roberta, que já teve oportunidade de participar contigo aí também. E isso, muito obrigado pela indicação. Que isso, cara. Isso vai ser gratuito. É só o aluno entrar no YouTube do Dincal Brasil. De graça. Sábado, né? Já tem no meu Face, já tem no meu Insta, os horários das aulas. É de graça. Entra lá no Dincal Brasil que você vai poder participar desse bate-papo aí conosco. Né? Sintam-se convidados e para quem precisar, né, Monteiro? Estamos às ordens aí para o amigo, não preciso nem dizer, conta comigo sempre. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Uma semana importantíssima. Eu acho que para o Brasil é a semana mais importante e assim, que nós somos cobrados. Essa semana nós somos o alvo, né? Somos cobrados, somos a Berlinda. Na outra semana a gente descansa. Na outra semana a gente descansa. Valeu, Botino. Muito obrigado mesmo pela parceria. Que 2021 seja um ano brilhante, um ano que seja bom para todos nós e que a gente possa, com a vacina, voltar a reencontrar os alunos em sala de aula e respirar melhor, né?
Com certeza. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Monteiro, a oportunidade. Gostaria de agradecer todos os alunos aí do Monteiro e meus alunos e ex-alunos que estiveram aí. E qual é o lema, galerinha? Vamos para cima que foguete não dá ré. É isso aí. Exatamente. Valeu, Valeu, cara. Um abraço. Tudo de bom aí, cara. Até a próxima. Um beijão para você e aquele abraço. Valeu. Aquele abraço, galera. Amanhã tchau. Temos o encontro aqui no canal. Hoje foi Botino. Amanhã com Lucílio Godmala, que vai falar sobre arte. Valeu, Botino. Abraço. Abração, boa noite. Tchau. Boa noite. Valeu. É assim, ó, Monteiro. Pera aí, ó. Escreve assim, ó, com apóstrofo. Assim, ó. Dincal. Assim, Dincal Brasil. É assim. Apareceu aí? Beleza? E tem na minha rede social também, tá? Então, ó, galerinha... tá aí, ó. Já escreveu aí, ó. Dincal Brasil. Já tá aí. YouTube é só entrar lá, galera. Vai Valeu. tudo, vou também divulgar aqui no... Vamos pra cima, Monteirão. Abraço. Até mais. Valeu. Tchau.